E aí, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de computação gráfica. Bom, essa aula a gente vai ver um pouco, né, de conceitos gerais sobre a computação gráfica e um dos elementos mais primitivos, né, que a gente conhece na computação gráfica, que é o ponto, certo? Então vamos lá. É, Gente, como é que a computação gráfica ela funciona dentro dos dispositivos, né? Dentro dos celulares, dentro do seu computador, dentro dos dispositivos elétricos, né? Que a gente conhece hoje em dia. Bom, basicamente, o que acontece? Para a gente ter uma visualização, né? A gente precisa ter dados. Esses dados, o computador ele não entende isso como imagem, né? Se você vê uma pintura, se você vê um conjunto de tintas misturados, né? Que formam uma pintura, você vai entender que pigmentos misturados e a junção desses pigmentos em determinado local da tela que o artista usou, né, ela forma uma imagem. Entendam a tinta, esses pigmentos, como se fossem os dados, né? Então, se você tem dados de uma foto que você está vendo na tela do seu computador, foi porque o computador ele pegou, né, os bits formados por aquela matriz, né? Aquela matriz ela passou para o computador determinados números e esses números equivaliam a determinada cor, né, da sua tela. Para quem não sabe, a sua tela é como se fosse uma grande matriz, né? Que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Essa grande matriz ela recebe números que, dependendo dos números, ela ganha uma certa coloração e juntando todos esses pequenos pontos dessa matriz coloridos, vai formar a imagem que você vê no seu computador, certo? Bom, quem gosta, né, de computação gráfica e se aprofunda bastante na computação gráfica, existem três grandes áreas aí, não só, eu não só essas três, né, mas basicamente essas três são as mais famosas, que no caso é a computação gráfica gerativa, né, para quem gosta de matemática e computação gráfica, com certeza deve ter ouvido falar de fractais, né, padrões, etc., utilizando imagens. Também tem a questão da área de processamento de imagens, ou seja, você trabalhar em cima de imagens existentes, né, para fazer otimização, para fazer determinados filtros, né, e também a questão de reconhecimento de padrões. O que seria isso? É você utilizar imagens, né, com inteligência artificial em cima dessas imagens, desses dados dessas imagens. Ou seja, para quem tá por dentro, né, do que está acontecendo nas redes sociais, né, principalmente Instagram, Facebook, né, você vê que eles têm algoritmos onde você consegue marcar pessoas na foto, né? Ele consegue identificar o rosto dessas pessoas na foto e você consegue marcar, por exemplo, aquela pessoa, né? Isso daí é feito por um algoritmo, né? Não é alguém que está lá na empresa marcando o rosto das pessoas de todas as fotos que é enviado para lá, né? Até porque isso é uma tarefa que dependeria de muitas pessoas fazendo isso ao mesmo tempo, né? Para ter um resultado ótimo para você, que é o usuário final. Então isso é feito por um algoritmo inteligente que analisa as fotos, analisa os padrões, né? E dependendo dessa análise, ele consegue marcar padrões de rostos, né, de pessoas. E alguns outros programas você consegue também identificar objetos, né? E dependendo até do algoritmo inteligente que é utilizado, você consegue identificar, por exemplo, marcas de carro, né? De uma câmera que está filmando uma rodovia, por exemplo, né? Você consegue identificar o sexo das pessoas que está sendo analisado por um sistema de monitoramento, por exemplo, né? E até identificar quem é aquela pessoa, né? O próprio algoritmo do Facebook, por exemplo, ele identifica quem é aquela pessoa que está na foto e pergunta se você quer marcar aquela determinada pessoa, já o nome dela, né? Então isso é um avanço bastante significativo, né, dentro da área de computação gráfica, certo? Mas primeiro a gente tem que, né, começar pelo mais básico, né? Começar da onde surgiu tudo isso, certo? Bom, gente, tudo que você vê dentro na sua tela é uma imagem digital, né? Porque a tela é digital e ela trabalha. O que significa esse digital? Digital significa trabalhar com bits, né? Valores numéricos, ou seja, a tela que você vê no seu computador,
Por exemplo, você deve ter ouvido falar de resolução de tela, né? 800 por 600, 1024 por 748, 4K, 1080p, 720p, né? Que é os conhecidos como imagem HD, né? Essas numerações são os pixels existentes na tela do seu computador. Por exemplo, numa resolução 800 por 600, significa que a tela do seu computador vai se, digamos assim, arrumar para ter uma matriz de cores, onde essa matriz vai ter 800 posições horizontais, né? E 600 posições verticais aí. Então vai ser uma matriz de 800 por 600, certo? De pixels. Ou seja, como você pode ver, quanto maior o número, né, de espaços na sua matriz, quanto maior a dimensão dela, mais nítida, mais qualidade vai ter a imagem que você vai estar vendo na tela do seu computador, certo? Qual é a desvantagem? Bom, a desvantagem é que quanto mais aumenta essa quantidade, né, de elementos na matriz, mais algoritmos, digamos assim, potentes você vai precisar utilizar para fazer determinados processamentos, né? Até porque ele vai trabalhar com uma quantidade muito maior de dados em relação a qualidades mais inferiores, certo? E cada matriz, cada posição dessa matriz, ela guarda um número que significa uma cor, né? Uma quantidade de cor. E como eu falei, a mistura de todas essas coresinhas aí da matriz vai formar a imagem para você, certo? Bom, então, o que que seriam as primitivas gráficas? As primitivas, né, é, como o próprio nome já diz, remete à origem, né, como funciona isso dentro da computação gráfica. As primitivas a gente entende como comandos em funções, né? Esses comandos em funções, o que que eles vão permitir com que o programador ou quem estiver manipulando a imagem, ela consiga elaborar, né, ela consiga manipular os dados de forma que consiga alcançar algum resultado, né? Tipo, girar um pixel, desenhar um pixel, desenhar uma linha, enfim, vários desses elementos básicos aí que a gente consegue fazer quando a gente geralmente mexe no Paint, né? O Paint é um programa que todo mundo já deve ter mexido pelo menos uma vez na vida, para quem usa bastante computador, né? Então, o Paint ele tem vários comandos e funções aí que permitem manipular pixels, né? E assim a gente pode gerar imagens de acordo com o que a gente faz, certo? E essas imagens, elas começam, né, tudo a partir do ponto, né? O ponto, como eu falei, ele representa um pixel da sua imagem, né? Então, determinado ponto pode receber cor, né? Ela vai ter dados sobre a posição, qual vai ser aquele ponto que vai ser pintado dentro da matriz, né? Enfim, então os pontos entendam como a forma mais primitiva aí da computação gráfica, né? Esse ponto também a gente conhece como pixel, né? Dentro da computação gráfica. Bom, e esse pixel, como é que a gente identifica ele? Bom, quando a gente for programar, quando a gente for mexer em programas que mexem com operações elementares da computação gráfica, né, a gente entende o pixel como se fosse um ponto da matriz. Ou seja, esse pixel ele vai geralmente ser representado dentro do sistema cartesiano. Como é que a gente identifica onde está aquele ponto, onde está aquele pixel? Através de um eixo X e o eixo Y, né? Então, o eixo X1 e o Y1 também vai estar aquele pontinho lá, né? Então, a gente representa ele por 1,1, né? XY, que vocês devem ter visto, né, nas aulas de matemática aí, do fundamental, certo? Para fins didáticos, eu sempre vou referir para vocês como o pixel como meio que um formato quadrado, né, que fica melhor para a gente identificar a imagem. Mas na verdade o pixel ele tem um formato um pouco retangular, né? Para quem tinha aqueles TVs de tubo, né, em casa, eu não sei se vocês tiveram a experiência de quando criança ver muito de perto a tela da sua TV, né? Mas você conseguia ver os pequenos pixels que formavam aquela imagem. E esses pixels geralmente tinham um padrão de cor vermelho, verde e azul, né? Que a gente conhece hoje em dia como RGB, né? Isso daí dava o poder do pixel
de se colorir com determinada faixa de cor e assim formava a imagem da sua TV, certo? Bom, então, como eu falei, uma das operações em cima desse objeto primitivo, que é o pixel, né, que a gente pode fazer, é pintar, né, a gente vai dar um número aí e ele pode virar uma cor, pode ganhar uma cor, né, e também a gente pode ler determinado pixel dentro da imagem. Claro que para a gente ler determinado pixel, a gente tem que passar as coordenadas de onde está aquele pixel, x e y, né. A gente vai fazer um exemplo disso no programa que a gente fez na primeira aula, certo? A gente vai começar a desenhar uma linha básica aí, tudo bem? Bom, então, como é que a gente faz essa geração, né, de pontos aí, por onde a gente começa, né? Primeiro, né, bora começar com a primitiva mais básica de conjunto de pixels, né, que é a geração de linhas, né? Então, a geração de linhas dentro da computação ela utiliza operações em cima de matrizes, né? Porque nada mais, a tela de vocês nada mais é que uma grande matriz, né? Com pontos discretos, ou seja, cada pontinho dessa matriz ela vai receber um número que vai ser colorido, certo? Por alguma cor. Cada cor dessa, gente, ela é representada por um número inteiro, né? Que na programação a gente conhece como número discreto, 1, 2, 3, 4, 5, né? Não é número real, 1,2, 1,3, enfim, não é número quebrado, certo? Então, é, vocês vão ver que isso potencializa bastante, né, a questão da velocidade da execução da nossa operação. No entanto, ele gera, às vezes, alguns problemas eh, digamos assim, rasterização, né? O que que seria isso? É quando acontece de uma linha que você vai fazer no seu computador, ela ficar meio serrilhada, meio quebrada, né? Um exemplo disso é, por exemplo, se você for no Paint, não liguem para essa tela ainda, né? Mas se você for no Paint e selecionar aquela ferramenta para ele desenhar uma linha, né? Ó, eu vou clicar aqui, desenhar uma linha em vermelho, vou clicar e puxar uma linha da esquerda para a direita exatamente reta, né? Da esquerda para a direita. Você vai ver que essa linha ela é perfeita, né? Agora, se você pegar uma outra linha e tentar fazer ela um pouco inclinada, olha, você pode perceber que essa linha ela vai ficando meio serrilhada, né? O lado dela vai ficando meio parecido uma escada, né? Tanto que, ó, se eu fizer assim, vai ficando serrilhado e se eu aumentar o zoom, né, você vai poder ver o serrilhamento mais ainda, né? Ó. Você pode ver que a linha ela não é perfeitamente reta em relação, né, com a linha de baixo, certo? Ou nessa parte aqui. Por que isso acontece, gente? É justamente porque a gente está usando a gente utiliza, né, o computador utiliza uma matriz com números inteiros, né? Ou seja, para a gente contornar esse problema, a gente teria que aumentar a resolução, né? Por exemplo, se eu tirar o zoom aqui, ó, você vai ver que essa linha ela vai ficando um pouquinho melhor do que se o zoom tivesse ampliado, né? E também a gente tem que utilizar algoritmos eficientes para fazer esse desenho de linha, né? Agora bora ver aqui, ó, um exemplo na tela do seu dispositivo. Imagine que esse quadro que eu fiz aqui, né, bem ralé, é a tela do seu dispositivo, né? Então ele vai ser um quadro de 8 pixels, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 por 7, né? Vai ser a resolução da tela de vocês, que é uma resolução bem ruim, né? Então, por exemplo, para a linha de baixo, né? Para essa linha aqui de baixo, que foi a primeira que eu desenhei, se eu for desenhar uma linha aqui na tela do dispositivo, é só eu pintar, né, uma linha reta e ela vai ficar perfeita, né, na tela do seu dispositivo. Só que se eu quisesse desenhar a linha de cima, que é uma linha com uma angulação, né, eu poderia fazer da seguinte maneira, assim, né? Ou, digamos assim, se não tivesse uma angulação perfeita de 45 graus, né, se eu fosse fazer, por exemplo, se eu fosse pintar daqui do início até esse quadradinho bem aqui,
Você acha que ficaria melhor eu pintar os quadradinhos dessa maneira? Ou acha melhor que ficaria melhor pintar dessa maneira bem aqui? Ou dessa maneira bem aqui, né? Como você pode ver, existem várias maneiras de desenhar essa linha um pouco angulada aí, né? Então, existem algoritmos que trabalham justamente com buscar os melhores pixels para pintar de um ponto, né, desse ponto aqui verde até o ponto amarelo, de uma forma mais eficiente, né? Quais pixels selecionar entre o ponto verde e o amarelo para que essa linha para o usuário final ela aparente estar com a melhor qualidade possível, certo? Bom, eu já vou mostrar para vocês a questão desse algoritmo aí, mas basicamente é isso daqui que eu expliquei para vocês. Ó. A representação matricial, que é a representação da nossa tela, ele vai utilizar uma matriz para desenhar, né? Então essa matriz, como ela não tem um formato, digamos assim, formatos curvos, formatos com melhor qualidade, ela vai, né, desenhar serrilhado, diferente da representação vetorial, né? A representação vetorial, ela tem uma qualidade melhor, só que as operações em cima dela são mais lentas de se fazer porque elas trabalham com numeração de ponto flutuante nos pixels, certo? Então, bom, o que que seria a rasterização? É converter, né, pixels, né, escolher quais são os melhores pixels para fazer aquela determinada forma ter a melhor qualidade possível, certo? Então, se vocês forem pesquisar a fundo algoritmos que trabalhem com rasterização, vocês vão ver que é, trabalhar com números inteiros é muito mais rápido em relação a números fracionários, né? Claro, até na programação é muito mais rápido trabalhar com números inteiros. E também utilizar somas no lugar de multiplicação torna, né, o algoritmo mais rápido, certo? Ó, para a geração dessas linhas, para rasterização de linhas, gente, a gente tem três métodos aí. A gente vai ver por hoje o método analítico e depois a gente vai vendo os outros métodos, certo? Mas saibam que eu vou mostrar para vocês três métodos mais básicos que existem na literatura, né? Claro que hoje em dia deve ter métodos muito mais eficientes, muito mais complexos aí. Mas vamos ver o método analítico. Como é que é uma linha, como é que a gente gera uma linha, né, dentro do ponto de vista matemático? Bom, uma linha, a gente tem um eixo, né? Ele geralmente é desenhado dentro de um eixo, ou seja, como vocês conhecem nas aulas de matemática, é aquele famoso plano cartesiano, né? Onde você tem o eixo x e o eixo y, e você vai marcar um, opa, desculpa, você vai marcar um ponto, eu vou marcar de verde, você vai marcar um ponto onde ele vai ter uma coordenada e você vai marcar um ponto final onde ele vai ter uma outra coordenada. Então, digamos que a coordenada desse ponto aqui é 1 e 2, certo? E a coordenada desse ponto aqui seria 6 e 5, né? Isso daqui no eixo x e eixo y, certo? Esse daqui é o eixo x, para quem não se lembra, e esse daqui é o eixo y, certo? E a gente vai ter que desenhar, fazer esse desenho bem aqui dentro do nosso computador, né? Para calcular da onde, desde do ponto inicial até chegar ao ponto final, quais pixels a gente vai ter que ir pintando, né? A gente geralmente utiliza essa equação bem aqui, né? O y ele vai ser utilizado, vai ser identificado por essa equação mx mais b, onde o x é o ponto x, né? O m ele vai ser o coeficiente angular, ou seja, se o m for menor ou igual a 1, a reta faz entre 0 e 45 graus no eixo x, certo? Que é o eixo que está deitado aí para vocês, o eixo horizontal. Se o m for maior que 1, a reta faz de 45 a 90 graus com o eixo x, certo? Então, dado dois pontos, né, aqueles dois verdinhos que eu marquei lá no ponto cartesiano, é possível calcular o m e o b.
sendo que o m ele é dado pelo y do ponto 2 menos o y do ponto 1, dividido, né, pelo x do ponto 2 menos o x1 do ponto 1. E o b, né, é dado por y1 menos m vezes x1. Né? Vou botar um asterisco bem aqui para ficar mais visível. Né? Ó, se a gente for trazer para cá, essa minha equação aí, né? Deixa eu deixar maior aqui. Se a gente for trazer para cá essa minha equação, ó, o m ele vai ser dado pela seguinte forma. O m vai ser igual a y2 menos y1. Ou seja, o y2 seria esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui. Então, o y2 é 5 menos o y2 do ponto 1, o y1, né, que seria o 2, dividido por isso daqui, entre parênteses, desculpa, dividido por 6, né, que é o x2, menos o 1, que é o x1, né? O m ia ser o resultado dessa equação aí. Consequentemente, o b iria ser o y1, que é 2, né, menos m, que seria o que eu ia achar na equação de cima, vezes o x1, que é 1, certo? Então, é basicamente isso daqui que vai se transformar baseado nesses pontos aqui, certo? Ou seja, é, vocês podem ver o y ele geralmente é dado, né, em função do x para onde está indo, do x origem para o x final, para onde está indo. Né? Então, a nossa reta ela vai sempre estar sendo desenhada nessa direção aqui, né? Nessa direção, desculpa, aqui mais ou menos, certo? A gente vai analisar dessa maneira aqui. Bom, então o algoritmo mais simples, né, é o nosso método analítico, certo? Como é que funciona o nosso método analítico? A gente precisa ter, primeiro, o ponto 1 e o ponto 2, né? E a gente tem que calcular, desculpa, os coeficientes, né? Por exemplo, o m que eu mostrei para vocês, o b que eu mostrei para vocês, e o y, ele sempre vai ser dado em função do m, do b e do x, certo? Ah, e basicamente o ponto está sendo desenhado baseado nesse for bem aqui, certo? Aqui é um algoritmo mais completo aí para vocês. Deixa eu só botar aqui. Tá. Transcrevendo, gente, esse algoritmo para aquele nosso programa que a gente fez logo no início, né? Vou botar aqui. Cadê NetBeans? Aqui. Ó, o que que eu fiz? Esse daqui foi o programa, né, que a gente fez na aula 1, que ele desenha apenas uma tela aí para você. Né? Se eu executar aqui, ó, ele vai desenhar uma tela, né, como se fosse a matriz, né, de pixels e vai estar tudo zero, certo? Então, voltando para cá. Eu vou minimizar aqui, ó, minimizei, e eu fiz esse outro método aqui, reta. Ele vai desenhar uma reta, aonde eu estou passando 4 parâmetros. O que seriam esses parâmetros? Seriam o ponto 1, né, que é o x1, y1, e o ponto 2, que é o x2, y2, certo? Então, você vai ver que aqui em Java é exatamente o que está aqui no slide. Ó, primeiro passo, calcular dx e yx, e dy, desculpa. Sendo que o dx ele é dado por x2 menos x1 e o dy é dado por y2 menos y1, né? Essas duas linhas bem aqui no seu NetBeans, certo? Qualquer coisa você pode ir pausando o vídeo aí para copiar o método dentro da classe lá que a gente fez. Depois eu vou calcular o m. O m ele é dado por dy dividido por dx, ou seja, bem aqui, ó, dy dividido por dx. Como o dy e o dx são do tipo inteiro, né, eu estou convertendo o resultado dessa divisão
para double, que vai ser o tipo do M, certo? Porque essa divisão aqui ela vai poder ser ponto flutuante, tudo bem? A mesma coisa, eu vou criar o B, né, que eu vou calcular o B bem aqui, ó. O B é dado por y1 menos m vezes x1. Como o m ele é um número ponto flutuante double, eu estou também utilizando o b como um double, para não precisar fazer uma conversão novamente, certo? Então, o b ele é dado por essa equação. Tudo bem? Bom, feito isso, eu estou inicializando aqui, ó, inicializar as coordenadas x e y com o ponto extremo inferior esquerdo. Ou seja, bem aqui ó, na nossa tela do dispositivo, eu estou indo do verde para o amarelo, né? Bem aqui, ó. Inferior esquerdo é geralmente o ponto que a gente começa. Lembrando que, como eu falei, a gente sempre vai desenhar retas nesse estilo bem aqui, né? Indo para mais ou menos para cima com uma certa angulação, tudo bem? Bom, só que assim, no nosso programa, o ponto 00 ele começa bem aqui, ó. Esse ponto aqui é o 00, né? Sendo aqui o ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, 5, 1, 2, 3, enfim, certo? Então, a nossa matriz, né, que a gente fez na aula passada, ela vai estar apenas invertida, certo? Se eu pegasse essa tela toda aqui e fizesse uma virada, né, como se fosse virar uma carta de baralho, ela ia ficar parecida com esse desenho aqui, certo? Então, só lembrem que a nossa matriz ela começa com essa numeração, do 0 indo para 0 indo para a direita e do 0 indo para baixo, certo? Tudo bem? Então, vocês quando forem desenhar o ponto, sempre comecem de um ponto inicial em cima, né? Por causa que a nossa matriz, como eu falei, está invertida. Então, comecem, por exemplo, daqui, do 0, 0. E vocês vão escolher um outro ponto que esteja abaixo ou igual, né, à altura do ponto verde. Ou seja, pode ser bem aqui. Aí o nosso algoritmo ele vai procurar os pontos melhores para chegar naquele amarelo, certo? Voltando aqui, ó. Então, inicializar y e x com as coordenadas do ponto inferior esquerdo, ou seja, daquele nosso ponto que está mais acima para o caso da nossa matriz, né? Então, eu estou inicializando aqui ó, o x e y com o x1 e o y1, que no caso vai ser os pontos iniciais, né, do nosso desenho da reta. E inicializar um x' com o maior valor de x. Se eu estou gerando uma reta da esquerda para a direita, significa que o meu eixo x, né, que é horizontal, ele sempre vai ser maior no ponto final, né, que o ponto final ele sempre vai estar mais na direita. Então, o x' ele sempre recebe x2 aqui, né, que é o ponto final. Tudo bem? Bom, então eu tenho que fazer dois ifs no próximo passo. Se o dx for menor que zero, se o resultado de dx for menor que zero, então o x e o y, que eu acabei de criar em cima, eles passam a ser x2, y2 e o x' que passa a ser x1, né? Se não, caso o meu dx seja maior que zero, o meu x e o y eles continuam sendo x1 e o x' fique igual a x2, certo? Tudo bem aí? É só um ifzinho, né? Então, ó, vou começar com a parte 5. Testar se todo o segmento de reta já foi desenhado. Se se x for maior que x', então eu paro, né? Ou seja, eu sempre vou fazer um teste, ó, um while, né? Eu utilizei um while, você pode utilizar um do while, enfim. Se o x for menor que o x', enquanto for menor que x', né, ele vai desenhando a nossa reta. Quando ele chegar no x maior que o x', significa que aquele meu x desenhou toda a nossa reta e já alcançou o ponto final, né, o x final que ele iria desenhar. Bom, depois disso, eu desenho, né? Desenho o ponto nas coordenadas correntes, né? X e Y, aqui ó, na tela, X e Y, eu estou desenhando com 1,
né? Vocês podem desenhar com 2, enfim, qualquer outro número aí. Na verdade, seria a numeração de uma cor, né? Por exemplo, mas eu estou botando 1. Depois disso, eu incremento o x, aqui, ó, incremento o x, e depois eu calculo novamente o y, né? Qual vai ser o próximo pixel a ser desenhado no eixo y? Tudo bem? Bem aqui, com essa equaçãozinha bem aqui. Sendo que essa equaçãozinha, como o y ele é uma posição da matriz e a posição da matriz ela é dada por números inteiros e não fracionários, eu estou arredondando, né, o valor dessa equação e transformando para int, né? Porque esse round do Java ele me retorna um double, mas eu quero na verdade um int. Então eu estou fazendo um cast bem aqui, tudo bem? Feito isso, ele vai ficar desenhando até, né, o while, até aquele meu x estourar o valor de x-fim, ou seja, for maior. Depois que ele desenhar, fazer todas essas operações aqui, né, que é o método analítico, você vai ver aquele nosso ponto desenhado, né? Então, eu vou minimizar aqui rapidinho e eu vou inserir esse método reta, né, bem aqui, ó. Vou maximizar o NetBeans rapidinho. Eu vou inserir o nosso método reta dentro desse while true do nosso método run, que eu mostrei para vocês, certo? Sendo que o nosso método reta, ela vai receber primeiro os pontos do ponto inicial que a gente vai começar a desenhar a reta. Então, por exemplo, posso passar 1,1, que é o ponto 1 em 1 da nossa reta, certo? Deixa eu só limpar aqui a nossa tela. Opa, deixa eu limpar a nossa tela rapidinho aqui. Então, eu posso passar, por exemplo, esse ponto bem aqui, 1 em 1, e passar o ponto 5 e 4, né? Por exemplo, aqui, ó, que fica bem longe um do outro. 5 e 4, né? Aí a gente tem que verificar como é que o algoritmo ele vai desenhar esses pixels para juntar, né, para juntar uma linha, né, mais perfeita possível, juntando o ponto inicial e o ponto final, certo? Então, voltando aqui, 1 e 1, 5 e 4, certo? Se a gente rodar aqui, ele vai... Opa, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Ele tá provável... É só questão de amostragem mesmo, gente. Eu fiz um for aqui, system.out.print arrays.toString, né? Ele tá mostrando o eixo X na vertical e o eixo Y na horizontal. Para a gente contornar esse problema, bora fazer o seguinte. Eu vou botar um outro for bem aqui dentro do próprio for, int j igual a 0. J menor que tela i ponto lente j mais mais. E eu vou circular esse sistema outprint dessa maneira bem aqui, certo? Desse sistema outprint eu vou tirar o que está dentro e botar apenas tela JI. E depois um espaço dessa maneira bem aqui. Tudo bem? Assim ele vai mostrar para a gente o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical, como a gente estava pensando desde o início da aula, certo? Então, dessa maneira aqui. E logo depois desse for, você vai botar um system.out.print vazio para ele pular uma linha toda vez que ele mostrar uma linha do array, certo? Então, nosso for final vai ficar dessa maneira bem aqui. Tudo bem? Foi só apenas questão de amostragem. Eu estava mostrando o eixo X no eixo vertical e o eixo Y na horizontal. Então, executando aqui, ó, novamente com os pontos 1 e 1, ponto inicial, e o ponto 5 e 4 como final. Opa, desculpa, mais um errinho aqui. Apaga o ln do primeiro sistema de print. Pronto, dessa maneira aqui, ó. System out print, não system out print ln. O ln do último system out print aqui você deixa, certo? Tudo bem? Qualquer coisa dê um pause só para copiar esse código bem aqui. Então, executando aqui, ó, vocês podem ver que ele tentou desenhar uma linha, né, do ponto 1 até o ponto 1, 2, 3, 4, 5,
Um, 2, 3, 4, né? 5, 4. Bem aqui, ó. Desse um para esse um bem aqui. E ele achou esses dois pixels bem aqui, certo? Talvez esses dois pixels fossem os melhores para ser pintados de acordo com esse algoritmo aí, até chegar nos pontos finais. Tudo bem? Certo? Ele vai ficar mostrando eternamente porque a gente não está mais modificando nada. Mas basicamente é esse que é o algoritmo da nossa reta. Lembrando que ele só vai funcionar para desenhar retas de um ponto inicial aqui por cima e a reta ela tem que seguir a direção para baixo, para a direita, certo? Tudo bem. Então esse basicamente é a execução do algoritmo de desenho de reta, que é o modelo analítico, é o método analítico, certo? Como vocês podem ver, isso daqui foi um exemplo, né? Como vocês podem ver, ele tem muitas operações de pontos flutuantes, né? Sendo que os pixels eles são inteiros, ou seja, você pode ver que aqui, ó, no algoritmo eu utilizei bastante multiplicação, né? Aqui eu fiz uma divisão, que uma divisão ele dá um ponto flutuante, por isso que eu precisei transformar horta para double, né? Essas duas variáveis aqui, né? Então, ó, aqui também eu precisei utilizar uma equação que pode dar um ponto flutuante, o que eu estou arredondando até, né? Para poder caber no pixel y, que é o inteiro. Enfim, então ele tem essas desvantagens aí. Então, muitos cálculos, né? Então a eficiência dele é questionada. E também a escolha do pixel não é considerado para a elaboração da solução, que pode ser qualquer uma das redondezas do número obtido. Ou seja, eu arredondei o número, né? Então, eu não sei com exatidão se realmente aquele pixel que eu vou pintar, se é realmente um pixel, digamos assim, melhor visualmente para o usuário final. Tudo bem? E depois a gente vai analisar o algoritmo DDA, que no caso ele modifica apenas algumas operações do algoritmo do método analítico, certo? Valeu, gente.